Sim. A situação está quente, né, Emílio? Não tem como não falar do Irã, que foi o último ataque, né? Israel também foi lá, devolveu. Qual é a sensação, acho que da imprensa israelense que se acompanha bastante? Sim. Se vai ter, como estão comportando, inclusive, com eleições norte-americanas agora, né? Não sei se parou, se tem alguma relação com isso. Olha, então, a princípio, nós havíamos tido várias demonstrações, várias manifestações do Irã, sinalizando de que eles não iriam atacar novamente. Aí esse papo mudou mais ou menos há uma semana atrás e eles começaram a sinalizar que antes das eleições americanas, eles realizariam um novo ataque. Bom, hoje é o dia das eleições americanas, ainda nada aconteceu. Então, o que nós temos ouvido lá de todos os analistas políticos é que, na verdade, a situação dentro do Irã, nesse momento, está muito, muito, muito complexa. O regime revolucionário iraniano está extremamente fragmentado, está tendo que lidar com uma quantidade inimaginável de oposição ao regime, apesar de que, por eles serem uma ditadura, a oposição ela não tem voz, né? não tem mídia, não tem nada disso, mas ainda assim o povo iraniano está extremamente desgostoso com o seu governo. Na última operação israelense, a Força Aérea Israelense operou por mais de 3 horas nos céus Foi muito estratégico. Foi muito estratégico e o Irã não conseguiu fazer nada. Foi no combustível dos mísseis, né? Foi lá, eles destruíram os combustíveis, não tem mais como atacar Israel, que é um recado também que deram para... Então, justamente esse mito, né, da grande força iraniana que vai acabar com Israel, agora o povo iraniano está dizendo, pera, mas isso também não é verdade. Então nós perdemos a nossa liberdade, a gente perdeu a nossa economia, nós não temos poder de decidir nada em prol de um regime que nem fazer o que ele prometeu, que é atacar Israel direito, consegue fazer. Então, a sociedade iraniana está muito fragmentada e isso está colocando o regime numa posição muito complexa. O que é problemático, porque às vezes quando a pessoa não tem mais muito a perder, é quando ela... O problema é nada, quando ela vai para o tudo pior ou nada. Inimigo é aquele que não tem nada a perder, exato, né? Exato. E o Irã tem é bom a gente até distinguir também uma parcela da população iraniana que não tem nada a ver com a guerra e não quer ter. Eu estive no Irã. Sim. Eu estive no Irã. E eu lembro que conversando com a guia, com o pessoal que estava lá, a revolta deles com o governo era muito grande. Só que eles são reféns. Então você tem, assim, majoritariamente, uma parte da população, quando está sob um regime ditador, teocrático, né? É o teocrático e ditador mesmo. Você tem uma parte da população que é alienada, que comprou a ideologia, porque a única informação que eles recebem é filtrada pelo governo. É ditadura, né? Exatamente. E uma outra parte que é revoltada, mas não pode dar expressão à sua revolta. Exato. Quando eu cheguei no Irã, estava difícil de comunicar com a guia, com todo mundo lá e tal. A gente conseguiu 2 dias antes. E quando eu cheguei lá, eu descobri por quê. Haviam feito uma passeata, uma greve contra o governo e eles marcaram pelas redes sociais os jovens. O que o governo fez? Mandou fuzilar todo mundo que tinha orquestrado aquela revolta pela internet e deixou o país, acho que 2 semanées sem internet. Que loucura. Sabe, pai com filho, vou te tomar o celular. Caramba. Por isso que eu não consegui conversar com eles. Que loucura. E você sabe que o Irã é legal, porque a gente não conhece muito o Oriente Médio, né? A gente está aqui, o Oriente Médio é um negócio meio que você só vê meio assim, né? O Irã tem bons filmes, tem o bom humor, tem humoristas bons no Irã. O Irã é um lugar legal, é um país não é? lindo. É um país, exatamente. A gente não poder usar cartão de crédito porque estava com embargo americano. Teherã é uma cidade linda, limpa, uma comida gostosa, sabe? Isfahan, uma cidade fica... Até uma sinagoga, eu vi lá em Isfahan, lugar limpo, um pessoal atencioso. A mesma coisa eu posso dizer do Líbano. Eu estive no Líbano. O libanês, ele é gentil, sabe? Ele não é ofensivo, comida agradável. Então, é bom distinguir. Mas o Hezbollah sequestrou. Bom, você lembra que o Hezbollah queria me pegar também, né? Aquela história que eu contei aqui uma vez. O Hezbollah... que eu era do Mossad. Meu Deus. O Hezbollah sequestrou Israel. Israel hoje... O Líbano, né? É o Líbano. O Líbano era um país lindo. Era conhecido como Paris do Oriente Médio, né? Exato. Mas nos mapas de lá, Israel vem com o nome de Palestina invadida.
Não vem o nome Israel. Justamente essa é a distinção que eu acho que é muito importante para o público aqui do Brasil fazer, que existe uma diferença clara entre o povo desses países e o regime. O regime desses países. Terrorista. Que é terrorista, que precisa ser desmantelado, que precisa ser desfeito, sem dúvida. Acho que o Líbano talvez seja um dos melhores exemplos da influência iraniana, do regime revolucionário no Irã, que o povo não é libanês, né? Eles estão lá no Irã, eles não colhem as consequências do que está acontecendo, mas eles financiaram a instituição desse grupo terrorista que se chama Hezbollah, que se tornou aí o grupo paramilitar mais bem armado do planeta. É uma força formidável que, como você falou, sequestrou o Líbano, e agora toda a tragédia que está acontecendo no Líbano, que todos nós consideramos e concordamos que é uma tragédia, e o nosso coração quebra pelo peso que isso traga para a população civil libanesa, mas isso é consequência da influência desses regimes totalitários que nós, enquanto israelenses, a gente não pode viver debaixo dessa ameaça. Porque não dá para você viver com um vizinho que todo dia, de manhã, à tarde, à noite, promete que vai te suicidar, que vai te matar. Quer acabar com a existência. E quer acabar com a existência de Israel. Bom, temos aqui o livro. Nosso querido Rodrigo. Tá aqui, ó. Toda vez que eu venho aqui, eu te dou um livro de presente, né? A história da Maria Madalena. Tá aqui, ó, pra vocês. Aí sim. A verdadeira história. Esse cara manja, hein, Rodrigo? Espero que você goste. Eu vou ler. Claro, com certeza. A história não contada de Maria Madalena, de prostituta santa, de discípula apóstola. Essa história também é espetacular, né, Rodrigo? Exatamente, pouco conhecida. Como tem história bonita, né? Como tem história. Você sabe que eu tava pensando ontem que o seu Tuta faleceu. E aí, os sentimentos a toda a família jovem. O seu Tuta faleceu e a gente tava no velório, né? A gente tem aquela tradição do velório, todo mundo conhece, né? O velório. E a tradição judaica, ela é muito tudo no judaísmo, tudo tem um significado. Simbolismo. Tem um simbolismo, né? As comidas, é tudo cheio de... E eu gosto muito de ouvir essas histórias, que eu acho... Quando morre uma pessoa, primeiro que você enterra aquela pessoa só com um lenço. Exatamente. Por que eles enterram só com lenço? Porque o rico e o pobre, eles são colocados da mesma maneira. O importante, a pessoa que não é importante, o rico, o pobre, o famoso, o não famoso. Por quê? Porque todo mundo é igual perante Deus. Aí na primeira semana, você tem uma semana de reza. Por quê? Porque é o momento do desespero. Sim. E aí você fica... Do luto, né? O luto é o luto mais pesado, é a primeira semana. Aí depois de um mês, você vai no túmulo, né? Você vai visitar ali, que é aquele momento que você vai visitar a sepultura, que é a tristeza. E depois de 11 meses que você constrói aquilo lá, que é o momento da saudade. Tem muita... Então... a saudade é o que vai ficar depois que passa. Então esse período do luto, ele sempre tem toda uma explicação. Eu acho é um processo. Eu acho muito bacana. E uma coisa eu legal, acho muito... Rasga a roupa. É muito rico. Tem muito simbolismo. Tem rasgar a roupa, Emílio. Tem os espelhos que eles também ficam abertos. Tem que tapar os espelhos da vaidade. Se morre alguém de uma família judaica, é normal. Você tá com uma camisa como essa de bolsa aqui, você rasga aqui alguma parte. E você tem isso na Bíblia. Quando eles rasgavam as vestes, quando José pranteou seu pai, você tem quando Davi pranteou seu filho. E uma coisa também que me marca muito, embora isso está mudando, eu fui ao Monte Herzl há esse tempo, hoje você já tem algumas famílias levando flores para túmulos. Porém, o mais tradicional do judaísmo é colocar pedras no túmulo, não flor. Sim. Porque a flor... é um bom símbolo, mas ela no dia seguinte murcha. Quer dizer que o que eu sinto por você vai acabar. A pedra continua. Então eles colocam pedras ali. Até hoje. Até hoje. O cemitério israelita tem pedras. Eu só falei porque eu me surpreendi uma vez que eu fui naquele Memorial Day do Monte Herzl, que tem um grande cemitério lá de soldados, principalmente. Aí eu comecei a ver muitas famílias levando flores também, que era uma coisa que antes você não via tanto. Mas talvez... por esse contato mais com o Ocidente, alguma coisa... Bom, Israel tem McDonald's, tem Coca-Cola do mesmo jeito, né? Mas a base ainda é colocar flores, colocar pedras. Eu acho que uma das... ainda nesse tema aqui, mas uma das maiores diferenças que eu senti depois de
ter morado no Brasil por muitos anos da minha vida e ir morar em Israel, onde eu moro agora há mais de 16 anos, mas foi a maneira intencional da sociedade israelense lidar com o luto. Isso é uma coisa muito interessante, justo por causa dessa raiz que é da tradição judaica, mas é de você não conseguir fugir do luto. Você precisa sentar, chivar, precisa sentar os 7 dias. Tem um número de pessoas, né? Tem um 11, número, né? Exato, você tem que se reunir e essa reunião acontece em volta de uma mesa, em volta de comida. Esses símbolos são muito, muito presentes, mas também na vida civil, né? Em relação às tragédias nacionais, às dificuldades que nós enfrentamos enquanto povo. Então agora, está vivendo esse ano, depois do dia 7 de outubro, também tem sido um exercício de reimaginar como que a nossa sociedade vai se organizar, precisando lidar com tanto luto, com tanta dificuldade, numa parte tão recente da nossa história, né? Que a gente não está mais falando de algo lá de trás, a gente está falando de algo que aconteceu agora. É o Museu do Holocausto de 70 e poucos anos. Exato. E com um detalhe, eu acho que o mais difícil em tudo isso, não sei se o Rodrigo vai concordar comigo, são pessoas que desapareceram e quase certamente já morreram, mas a família não tem um corpo para sepultar. Isso é muito delicado, porque se tiver um pedaço de corpo, Israel negocia, troca até prisioneiro político pelo pedaço de corpo, mas quando você não tem um corpo para sepultar, isso eu acho que é muito forte. O Netanyahu, ele falou isso, ele falou, enquanto não tiver todos os reféns, os reféns, enquanto não tiver todos os reféns, a guerra não é uma promessa. Mas agora, como é que vai ser lá? Porque eu estava vendo, existe alguém do governo querendo já tomar Gaza, como era antes de 2005. Tem alguns políticos... Não, tem alguns políticos que já não querem devolver mais Gaza, querem ficar lá. Acho que devolver... Vai ser complicado isso aí, não vai não, Rodrigo? O que você acha? Bom, uma coisa que é muito importante você entender é o seguinte: essas vozes extremistas radicais sempre fizeram parte do governo israelense, da sociedade israelense, porque é uma sociedade democrática, que as ideias são livres, as pessoas têm direito de pensar aquilo que elas querem pensar e ter as opiniões que elas querem ter, e essas opiniões também têm representatividade política. Então, você está falando, por exemplo, de um ministro extremamente radical, que chama ministro Ben-Gvir, que a maioria avassaladora da população israelense acha que ele é um maluco, mas ainda assim ele representa uma porcentagem pequena da população de Israel, por isso ele tem representatividade no governo. Haver um movimento coerente, coeso, político, sincero do povo de Israel ou dos seus representantes legais no governo, dizendo nós vamos ter domínio total, controle de Gaza daqui para frente, não é real, não existe em Israel. Na verdade, a maioria da população de Israel quer o extremo oposto disso, que é a desconexão completa de qualquer contato com Gaza, inclusive de responsabilidade sobre prover qualquer coisa para Gaza. Por quê? O governo de Israel é responsável por mandar água, por mandar energia, por fazer saneamento básico, por fazer um monte de coisas que o Hamas, que era o pseudo-governo dentro de Gaza, deveria estar fazendo, e estava desviando todo o dinheiro para construir. Sim, estava fazendo os túneis. Estava fazendo aquela coisa toda. Então, a população de Israel, o desejo que o israelense tem a gente quer a desconexão completa, que venha, se Deus quiser, alguma força árabe da mesma cultura, alguma força árabe moderada, por exemplo, da Arábia Saudita, não sei, alguma coalizão desse tipo, e que essa coalizão assuma o controle sobre a faixa de Gaza, até que ela seja restaurada, que eles consigam estabelecer aí os seus processos democráticos da maneira correta. O povo de Israel, não quer ter nada a ver com aquela região. Que exista uma minoria de gente mega radical que diz outra coisa, que diz vamos conquistar Gaza. Mas isso é a minoria da população. Lembremos que quem matou Yitzhak Rabin não foi um israelense. Sim, foi um fundamentalista. Israelense, né? Foi exatamente, israelense. Então tem isso. Agora, essa parte que ele falou da democracia é bom colocar. Porque eu tenho certeza que muita gente no chat está com um comentário antissemita, descendo o sarrafo e tudo mais. Eu só respondo para esse pessoal o seguinte. Você está defendendo então? Tá bom. Vamos colocar parada LGBTQIA+, em Gaza. Vamos ver. Vamos botar parada LGBTQIA+, em Teherã. Tá bom?
Vamos colocar lá. Vamos colocar essas pautas. Mulheres, vamos falar as mulheres, as feministas. Vamos fazer uma marcha das feministas em Teherã. Vamos fazer uma marcha das feministas Protestos em Ramallah. recentes, tá? No Irã que morreram várias Exatamente. mulheres. Exato. Vamos fazer em Ramallah, sabe? Mesmo no Cairo, que é mais aberto. Mesmo no Cairo, vai fazer para você ver se dá certo. Não dá. Então, ou mesmo lá no Hezbollah, vamos pegar na cidade lá do Hezbollah, faça. Não dá certo. A única democracia, pode falar o que quiser, podem haver opiniões diferentes, mas a única democracia do Oriente Médio é Israel. É de Israel.